Olá, eu estou aqui em Zurique, na Suíça. Atrás vocês podem ver aqui a igreja protestante, na qual Ulrich Zwinglio, grande reformador, pregou e ali deu também seus ensinamentos a respeito da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. E está aqui comigo o pastor Ivan Fernandes. Ele é pastor aqui em Zurique, na igreja brasileira latina, que fala portuguesa e espanhol, aqui em Zurique. E eu gostaria de saber de você, Ivan, qual o papel, a importância que esse reformador Zwinglio teve realmente na história do cristianismo, né? E por que ele é considerado como sendo talvez um dos maiores precursores desse movimento de reforma protestante? Eu diria que Ulrich Zwinglio, que foi o precursor, como você falou, da reforma na Suíça alemã, ele foi praticamente um filho da reforma alemã de Lutero. Ele praticamente bebeu da fonte de Lutero, sendo que em alguns pontos ele divergiu da visão teológica que Lutero tinha. Ele tem uma importância muito grande, inclusive essa igreja que está atrás aqui, que vocês podem ver uma parte dela. Esta igreja foi construída no século XII da nossa era. Era uma igreja católica dedicada a São Félix e a Santa Régula, que com a reforma foi dada para a igreja reformada, a igreja protestante suíça. Ele é bastante respeitado. Ele praticamente foi quem pôs ordem, pôs um ritmo protestante, reformador dentro da igreja na Suíça, parte alemã. Falando da parte alemã. Sim. Resumindo, assim, claro que certamente a teologia que ele propôs teve muitos desdobramentos, né, e tudo mais, mas em resumo, assim, qual seria a essência da pregação de Zwinglio que realmente abalou este país e, por que não dizer, o próprio planeta, né, com os desdobramentos da reforma protestante? Como eu falei anteriormente, praticamente Zwinglio seguiu os passos, em muitas partes, seguiu os passos de Lutero, de sola a escritura, ou seja, só a palavra de Deus. E em muitos aspectos ele fez praticamente o mesmo que Lutero fez na Alemanha. O convite para que se abandonasse os dogmas. Exato. E se utilizasse apenas a Bíblia como regra de fé e prática. Né? Porém, essa regra de fé é questionável, até que ponto? Agora você é um pastor protestante, um pastor adventista, né? Vivendo aqui no século XXI, realizando seu trabalho, a sua missão, nesta época, aqui no mesmo lugar em que séculos no passado, Zwinglio e outros reformadores pregaram o Evangelho. Como é que você se sente como, inclusive, um brasileiro, né, suíço, pregando o Evangelho aqui agora? Quais são os desafios em comparação com os desafios que eles encontraram naquele tempo e agora você tem? E de que forma esse espírito da reforma que a gente pode respirar aqui nessa cidade, neste país, ele te ajuda a impulsionar o seu ministério? A tua pergunta é bastante complexa, porque na realidade a vida aqui na Europa, na Suíça principalmente, nós temos uma qualidade de vida tão grande, tão boa, que principalmente para o cidadão suíço, tudo que ele necessita, ele tem como alcançar de forma, como posso dizer, financeira, escola, social, etc., fazendo com que Deus entre em segundo plano. Ou seja, totalmente ao inverso do que era a Suíça na época da Reforma. Que a religião premiava todos os aspectos da vida. Exatamente, principalmente porque esse cantão, na época da Reforma, continha aproximadamente 5.000 pessoas, habitantes, não falando do cantão, mas a cidade de Zurique. O cantão é mais ou menos o cantão seria estado. Todo o estado, okay. E a cidade de Zurique era composta de aproximadamente 5.000 pessoas. E a visão era outra. Hoje, na visão pós-moderna, as pessoas não querem saber de Deus, porém, aparentam não querer saber de Deus, tendo metodologia trabalhada, aperfeiçoada, tendo um pouco de carisma, a gente consegue chegar aos suíços também, porque eles também necessitam de Deus. Afinal de contas, a ordem do mestre foi ide pregar o evangelho em todo o mundo para que as pessoas possam ser salvas, né? Então o oferecimento da salvação, do conhecimento de Deus deve ser dado a todas as pessoas, não importa o continente, não importa o país, onde quer que você esteja, você que está nos ouvindo agora, nos assistindo agora, assuma a sua missão. Pessoas no passado, pessoas no presente fazem isso, fizeram isso, e você também pode ser, quem sabe, um reformador na sua família, na sua casa, ou pelo menos na sua vida. Que Deus te abençoe, um grande abraço.